Senhor, a fonte, a fonte, a fonte, a colheita, que tudo, Pai, que nós precisamos está em Ti. Oh, Jesus, seja bem-vindo, bem-vindo. Tu és amado, Senhor, neste lugar. Tu és amado. Nós queremos somente ouvir o Senhor e não a outros, Pai. Nós queremos o som da Tua voz, daquele que perscruta os nossos pensamentos e sonda o nosso coração. Fala aos nossos ouvidos, Pai, e ouviremos ao Senhor. Oh, Senhor, nesta noite não rasgamos vestes diante da Tua presença, mas rasgamos o nosso coração. Enche-nos de Ti, Jesus. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3. Quero louvar a Deus por esses adoradores fiéis que estão na casa do Senhor em plena quarta-feira. Não é para todo mundo. O culto de quarta-feira, eu já disse, é para adorador. É para aquele que decide entregar a oferta alçada, aquela oferta diferenciada. O culto de quarta-feira é para esse. Amém? Glória a Deus. Mateus, no capítulo 3, no verso 1. Nós estamos num culto de adoração. E nada mais importante do que aprendermos sobre a adoração. E hoje eu quero falar com você dentro de um território, para mim, diferente. Porque eu amo pregar a palavra do Senhor. Mas dentro desse tema aqui é a primeira vez. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. O texto diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, ele pregava onde? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem para falar. O único Pai que conhece a cada um de nós no íntimo, no profundo e no escondido é o Senhor. Pai, somente o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos ser tratados, libertos, curados, restaurados, transformados. E este culto é para aquele, Pai, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Eu clamo, Pai, que o Senhor venha nos edificar como teu povo e nos levantar como povo real, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Eu clamo, Pai, que esta palavra encontre repouso em nosso coração e os nossos ouvidos estejam destravados para ouvi-la e guardá-la e praticá-la e produzir frutos abundantes em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Hoje eu quero falar com você sobre onde se começa a adoração. Nós achamos que a adoração ela está voltada muitas vezes ao ambiente de erguermos as nossas mãos e declararmos um louvor ao Senhor. A igreja, no decorrer dos tempos, ela foi disciplinada e discipulada dessa forma, que eu estou adorando a Deus quando eu estou com as minhas mãos levantadas cantando um louvor. Mas, na verdade, a adoração, ela está muito focada ao ambiente de renúncias. E por mais que eu levante as minhas mãos e adore ao Senhor com o mais alto som da minha voz, se não houverem renúncias dentro de mim, acerca de alguma coisa que Deus tenha me pedido, e se eu não conseguir fazer porque eu não consigo renunciar, então eu não posso dizer que dentro de mim existe uma adoração verdadeira. E em Mateus, no capítulo 3, o texto nos fala acerca de um homem chamado João o Batista. E esse homem, ele tem um papel fundamental na reunião de pessoas que daria início ao ministério de Jesus. Porque estava prestes a ser inaugurado um novo tempo dentro do relacionamento do homem com Deus.
Um tempo que revelaria ao Pai, o tempo em que aqueles que adoram ao Pai deveriam adorá-lo em espírito e em verdade, e para que isso acontecesse, era necessário que o reino de Deus viesse à terra e passasse a governar a terra como se governa no céu. Em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, ele diz que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feito no céu. Então ele estava declarando que a presença do Pai que deveria ser adorado, como lá em João, no capítulo 4, fala, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aqueles que buscam o Pai e a presença do Pai e adoram ao Pai, teriam o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Mas para que esse reino encontrasse a mim e a você, era necessário uma ação. Diga comigo, arrependimento. E aí você me diz, aonde é que João Batista decidiu pregar arrependimento? No deserto. E aqui me chama a atenção, porque ele poderia estar nas grandes praças, ele deveria, na nossa humanidade, ele deveria estar nos grandes palácios, na porta dos templos, pregando arrependimento. Mas João Batista vai pregar o arrependimento no deserto. No pior lugar, num lugar praticamente inabitável. Por que João Batista vai para o deserto? Porque o deserto é um território áspero. E João Batista estava se adaptando com a ideia de pregar para pessoas ásperas por falta de arrependimento. A falta de arrependimento muitas vezes torna as pessoas duras, ásperas, secas, rígidas. Também o deserto é um lugar acidentado, cheio de altos e baixos. Uma pessoa sem arrependimento é uma pessoa também cheia de altos e baixos. É uma pessoa que uma hora ela está adorando, que você fala, meu Deus, agora Jesus vem. No outro dia você encontra essa pessoa, ela está prostrada, abatida, acamada, e falando um monte de coisa contra a igreja, contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ela acha que ela veio para a igreja porque Jesus precisa dela e não porque ela precisa de Jesus. Ela ainda não encontrou o caminho na totalidade do arrependimento. Então, João Batista vai pregar no deserto para lidar visualmente com aquilo que ele teria que enfrentar emocionalmente e espiritualmente no coração das pessoas. Porque como que alguém que tem que pregar arrependimento vai pregar arrependimento para areia? Além disso, a palavra diz, estudando sobre o deserto da Judeia, é um lugar cheio de covas. E essas covas não são exatamente lugares onde se enterram pessoas, mas onde pessoas se escondem. A falta de arrependimento gera esconderijos. E esses esconderijos, eu posso dizer aqui, justificar uma ação em cima do erro do outro. Justificar uma dureza de coração em cima do erro do outro. Justificar a falta de perdão porque o fulano não me pediu perdão. Justificar muitas vezes as situações que você decide, por exemplo, se afastar da igreja, porque você fala assim, mas porque a igreja não me amou. Será que realmente nós estamos debaixo dessa condição? Ou será que nós estamos como o deserto da Judeia, nos escondendo em covas? Também a palavra diz, estudando sobre o deserto da Judeia, diz que esse lugar é cheio de correntes de águas, que passa a maior parte do ano em total sequidão. Então note que o deserto onde João Batista começa a pregar o arrependimento é um lugar áspero, acidentado, cheio de covas e que, muito embora tenha muitas correntes de água, a maior parte do ano está em total sequidão. Aqui nós precisamos fazer uma avaliação, porque
nós como seres humanos, a gente é maravilhoso, meu Deus, quando a gente tem que avaliar o próximo. A gente consegue encontrar tudo no próximo. Você bate o olho e você parece uma máquina de raio-x. Você descobre imediatamente qual é o problema do outro. E se eu pedir para você fazer um exercício na sua casa, cite na frente do espelho 5 defeitos que você tem, você vai levar 2 horas para fazer isso. Mas se eu falar para você, cite as suas qualidades, você vai conseguir fazer isso muito rápido. Mas se eu disser para você, cite 5 defeitos do teu irmão, em 5 segundos você conseguiu citar os 5. Porque a gente tem essa facilidade de avaliar o outro. Porque enquanto eu estou avaliando o outro, eu estou escondendo a mim mesmo. Então, diante do contexto de João Batista pregando no deserto, você precisa avaliar como tem sido a sua vida espiritual. Sua vida espiritual, ela tem sido áspera. Quando Jesus te pede alguma coisa, você fala, sangue de Jesus tem poder. Eu não vou fazer isso. Eu não estou pronta para fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Hoje eu estava tendo uma conversa, um discipulado, e na conversa falaram assim para mim, às vezes Deus pede algumas coisas que eu não me sinto pronto para fazer. Eu falei, mas ninguém está pronto. Porque no dia que você se sentir pronto, você não é mais dependente do Espírito Santo. E tudo que Jesus nos pede para fazer, Ele nos pede debaixo da condição de que o Espírito Santo estará com a gente para nos encorajar a fazer aquilo que a gente nunca fez. Então, se você se sentir pronto, você não vai estar na dependência do Espírito Santo e você vai estar entregando uma oferta confortável, que em nada vai mudar a sua vida. Porque quando Jesus te pede alguma coisa, Ele pede por causa dos outros? Às vezes, mas principal motivo sempre vai ser você. Sempre elevar os seus patamares, elevar os teus níveis, fazer você entrar por portas que você nunca entrou, te dar o encorajamento que você precisa, te fortalecer para fazer coisas que você nunca fez antes, porque andar com Jesus é andar em novidade de vida. Amém ou não amém? Então, a gente olha, como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida com Cristo? Está carregada de aspereza. Tudo que Jesus fala é difícil. Eu não consigo. De novo, misericórdia. Preciso fazer uma avaliação. Será que eu estou dando ouvido à palavra que produz em mim arrependimento, quebrantamento? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o arrependimento. Será que eu estou vivendo uma vida de oscilações, uma montanha russa? Ora eu creio, ora não. Ora eu amo, ora eu não sei. Como que está o teu coração? Porque se a sua vida está cheia de ondas, de curvas, de sobe e desce, onde que está o nivelamento? No próprio Mateus capítulo 3, a palavra do Senhor fala que a ordem era prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era para deixar plano o caminho. E como a nossa vida está cheia de altos e baixos, tudo aquilo que não está linear, que não está plano, que não tem permanência, precisa ser revisto. Não é amanhã vai melhorar. Peraí, o que foi que aconteceu hoje que tornou a minha vida assim? Porque eu estou com Cristo e eu não posso viver assim. Você está se escondendo atrás de quê? Quais são as covas que você tem permitido que Satanás coloque a sua vida? São coisas do teu passado, são erros, são situações familiares que precisam ser tratadas, ajustadas. Não permita que situações te coloquem em covas. Mas também pode ser uma sequidão. Há quanto tempo a sequidão? Há quanto tempo você está parecendo, não tem nem ao que se comparar? Você sabe que você deve fluir, que você tem condições de fluir, mas não consegue fluir porque está fechado em si mesmo. Seco. Completamente seco. Nada do que se planta nasce. A palavra liberada não frutifica. Porque para frutificar precisa ter água, precisa ter esperança, precisa estar fortalecida numa verdade. Aí a palavra é liberada, bate em você e cai. Você já tentou plantar uma semente numa terra seca?
Já tentou? A primeira dificuldade que você tem é para cavar a terra. Imagina o sofrimento dessa semente naquela terra seca, quente e sem água. Muitas vezes a palavra está encontrando o teu coração assim. E o porquê disso? Porque muitas pessoas, elas têm vindo a Cristo, não por causa de um arrependimento, de um quebrantamento, não por compreenderem que precisam de Jesus, mas porque tem sido oferecido a elas um evangelho que vai fazer tudo por elas. Um evangelho que vai transformar a sua vida, que vai dar uma casa maravilhosa para você morar, que vai dar um carro do ano, que vai te abrir uma porta maravilhosa de emprego. A palavra do Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas te serão acrescentadas. O principal motivo pelo qual precisamos quebrantar o nosso coração e buscar a presença de Deus não é pelo que Ele vai me dar, porque todas estas coisas estão liberadas no reino de Deus. Mas se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, neste ambiente de adoração, eu descubro o quão frágil eu sou, o quão pecador eu sou e o quão dependente do Espírito Santo eu sou. A palavra fala que João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele é o precursor do ministério de Jesus. E o que João Batista estava dizendo quando ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus? Ele estava dizendo: é impossível você ver o reino sem que haja arrependimento, reconhecimento dos teus pecados. E o que significa a palavra arrepender? Lamentar o mal cometido. Mas o que significa a palavra lamentar? Significa dizer com mágoa. Sabe quando alguém te fere, te machuca profundamente, e você vai falar para alguém aonde foi que te feriram, e você não consegue segurar as lágrimas, de tanto que aquilo doeu? Sabe aquele negócio que você evita até de falar, porque aquilo te dói tanto, tão profundamente? A gente tem muita facilidade para falar com mágoa do que o outro fez para a gente. De alguma coisa que alguém fez contra nós, ou de alguma coisa que alguém deixou de fazer. Uma expectativa frustrada, um sentimento quebrado, que alguém causou em nós. A gente consegue expressar isso com muita dor. Mas muitas vezes, nós temos visto até mesmo pessoas dentro da igreja, falando do seu passado, com um sorriso estampado no rosto. Falando dos seus erros, dos seus absurdos cometidos, como se tivesse sido um grande feito. Quando, na verdade, são situações que deveriam ser faladas com mágoas, com dor, com muita dor. Porque quando nós temos consciência que o que nós fizemos levou Jesus para a cruz, fez um inocente morrer no nosso lugar por uma dívida que nós não podíamos pagar, nós deveríamos ter dor. Nós sentimos dor com o que fazem com a gente, mas o que fazemos com os outros, muitas vezes, justificamos. A palavra do Senhor diz em João, no capítulo 3, no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo está totalmente vinculado ao caminho do arrependimento. Era necessário arrepender-se para então ser batizado. Era necessário arrepender-se para começar uma nova vida. Uma nova vida você não começa quando você vem para a igreja. Uma nova vida você começa quando você adquire consciência dos teus pecados, denuncia e renuncia os pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Arrepender é se lamentar pelo mal cometido sem justificá-lo.
Ah, eu traí, mas porque fulano me traiu primeiro. Ah, eu roubei, mas olha a ocasião, eu não tinha pão em casa. Então eu tenho uma justificativa que abranda o meu pecado. E toda pessoa que justifica o seu pecado, ela não tem arrependimento. Toda pessoa que transfere a culpa do seu pecado, ela não tem arrependimento. E sem arrependimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Sem arrependimento, ninguém pode nascer de novo. Sem arrependimento, nós somos um número, mas não temos a qualidade do verdadeiro cristão. Porque sem o arrependimento, achamos que Jesus morreu na cruz porque Ele quis, e não porque nós não podíamos pagar a dívida. Outro dia eu tive a oportunidade de fazer um discipulado, e Deus me deu uma maneira de explicar para aquela pessoa sobre o que é a morte de Jesus, que eu confesso que eu nunca tinha visto por aquele ângulo. Nós compreendemos, mas na hora de explicar, parece que é difícil de fazer o outro entender. E na explicação, o Espírito Santo me levou a mostrar assim: você tem uma questão familiar, e quando você tem muita vontade de fazer algo que é errado, é porque aquele pecado já existe na sua família. Aquele pecado já é uma transgressão, já está virando uma iniquidade. Então você diz assim: não, eu só vou usar disso aqui um pouquinho. Um exemplo, a prostituição. A avó caiu na prostituição, traiu o marido e foi uma confusão. O pai ou a mãe caiu na prostituição na adolescência, engravidou fora do casamento e foi uma confusão. Aí você, com 12, 13 anos, entra num desespero pela sexualidade precoce. E você vai e comete o pecado. É como se você tivesse passado pelo inferno e tivesse dito para o diabo assim: me dá isso aqui que eu vou usar e depois eu te pago. Só que quando você pega a maldição, o pecado, e se veste com ele, você não está vestindo só o seu pecado. Você está vestindo o pecado da sua avó, você está vestindo o pecado da sua mãe, e você está se revestindo de uma dívida que eles não pagaram e que você também não tem condições de pagar. Aí o que o diabo faz? O perdedor se torna escravo do vencedor. Você foi com as suas próprias pernas e buscou o pecado e se vestiu dele. Agora, para pagar, só Jesus pode pagar. Só Jesus pode pagar o preço para tirar você da dívida que você contraiu com o inferno. É simples assim de compreender. E quando eu não tenho o caminho do arrependimento, eu acho que Jesus morreu porque Ele quis. Eu acho que Jesus morreu porque o Pai queria que Ele morresse. Não, Jesus morreu porque nós tínhamos uma dívida impagável e todos nós estávamos condenados ao inferno. Nós não tínhamos possibilidade alguma de sair da escravidão e nem dessas trevas. E a gente transfere para Deus a culpa da morte de Jesus. Agradou ao Pai moê-lo. Agradou ao Pai moê-lo. Essa tradução está esquisita. Porque nenhum pai vai ter prazer em ver o filho crucificado. Mas foi necessário ao pai moê-lo por causa de uma dívida que nós não podíamos pagar. E a gente vê João Batista dizendo: arrependei-vos. Está chegando o reino dos céus e você não pode adorar se você não tiver arrependimento. Está chegando o reino de Deus, o reino dos céus, repleto de paz, de amor, repleto de suprimento, de vida em abundância, repleto de salvação, e você não pode viver isso se você não se arrepender. Sabe o que chama a atenção? Se você continuar lendo Mateus no capítulo 3, você vai perceber no verso 5, então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Ninguém, a palavra não diz que João Batista foi atrás de ninguém. Ele não bateu na porta de ninguém para falar: você tem que se arrepender. João Batista gritava no deserto: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. E o povo começou a ficar incomodado. O pessoal começou a ficar intrigado. O que esse doido está pregando no deserto para as areias? Só que no deserto
dentro daquelas covas, tinham homens desencorajados. No deserto, escondido nas montanhas, tinham malfeitores, homens que precisavam se arrepender. João Batista estava pregando no deserto para um povo que estava escondido no deserto por causa dos seus malfeitos. Mas o mais incrível é que João atirou no que viu e acertou o que não viu. Que o povo das cidades, os religiosos, começaram a vir até ele, declarando os seus pecados, se arrependendo porque queriam o reino dos céus. Aí a gente canta: venha o teu reino, Senhor, sobre mim. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, deixa o céu descer. Opa, deixa o céu descer. Em Êxodo, no capítulo 19, aí eu quero que você vá lá comigo. Vamos falar sobre o céu descer sem arrependimento. Vamos ver o que acontece dentro de um plano perfeito que Deus tem. Jesus, o Pai, o Senhor nosso Deus, o soberano, tira o povo do Egito com a proposta de levá-los para onde? Tem crente aqui? Ia para onde? Vocês estão na área? Tirou o povo do Egito e a proposta era levá-los para onde? Terra prometida. A promessa não era o deserto. A promessa era uma terra que manava leite e... A proposta de Deus era perfeita? Era. A proposta de Deus era para quantos dias de deserto? 40 dias. Por que 40 dias? Deus, Ele é soberano e Ele conhece o coração do homem. Mas 40 dias era tempo suficiente para um homem abrir o seu coração e aceitar o novo de Deus. 40 dias. Não precisava 40 anos. O trajeto era de 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Se você decidir ouvir a voz de Deus, a partir de agora, em 40 dias, você pode estar vivendo o melhor tempo da sua vida. Se você decidir obedecer a Deus em tudo que Ele falar e cumprir os seus preceitos, a partir de agora, em 40 dias, você pode estar vivendo na terra de Deus. Um casamento transformado, uma família transformada, cura no seu emocional, libertação financeira e tudo que o reino de Deus pode proporcionar, pode chegar na sua vida. 40 dias, Deus colocou o povo para andar num trajeto de 40 dias, tirando eles da escravidão, e nós sabemos que o Egito é a representação do império das trevas, que é o lugar onde todo aquele que peca e não se arrepende está. Escravo do quê? Do pecado. Diga comigo, escravo do pecado. Então essa transição do povo saindo do Egito e indo para a terra prometida era a representação física do que Jesus viria fazer conosco. Nos tirar do império das trevas, do governo de Satanás e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para o Pai das luzes. Até aqui, amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Estão comigo? Aí, o que o povo faz? Endurece o coração. Fica com saudade do Egito. Fica desejando mais do que tudo sopa de alho e de pepino silvestre. Alguém já tomou sopa de pepino? Alguém sabe me dizer se isso é bom? Porque o povo sentia saudade de sopa de pepino. Eu fico pensando, devia ser uma água rala. Porque o pepino, se você cortar ele e demorar muito tempo, que ele solta de água. Imagina aquilo cozido. Sopa de pepino com alho silvestre. O povo estava desejando isso, endurecendo o coração, falando mal de Moisés, descendo o pau em Arão, falando tudo que podia e não podia contra a provisão do Senhor, fazendo aliança com estrangeiros. E nesses 40 dias, tudo que Deus orientava para o povo, eles faziam ao contrário. Mas no capítulo 19, a palavra do Senhor diz que Ele chama Moisés para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Ele declara o que Ele gostaria de fazer com o povo, se o povo fizer o que Ele está pedindo. Ele diz no verso 5, no verso 4...
tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Presta atenção, Deus está falando: olha o que eu fiz com os egípcios, olha como eu levei vocês sobre asas de águia e como eu trouxe vocês para mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando eu li esse texto, eu falei: eu já vi isso aqui em algum lugar. E não foi em Êxodo. Em que outra parte da Bíblia tem esse texto? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Vós sois nação eleita, povo exclusivo, de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa. O que eu quero dizer com isso? O Senhor colocou o povo no Egito e deu a eles 40 anos para se arrependerem. E de todo o povo que entrou no Egito, somente 2 entraram na terra prometida. E viveu isso aqui, que se tornou o povo santo, propriedade exclusiva, sacerdócio real. De milhões que saíram do Egito e que passaram aquele tempo no deserto para arrependimento, para que fossem transformados em povo santo, nação, reino de sacerdotes, para que se transformasse numa propriedade exclusiva do Senhor, um povo elevado. Olha o que diz a palavra do Senhor: sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, eu vou te elevar. E de todos os milhões que saíram do Egito, somente 2 conseguiram alcançar essa promessa. 40 dias de luta, de perseguição no deserto, se transformaram em 40 anos de oportunidade. Aí você fala assim: bispa, eu estou numa luta que não passa. Bispa, pelo amor de Deus, tem 20 anos que eu estou orando por essa causa. Bispa, eu quero te falar uma coisa. Hoje, meu amado, debaixo dessa palavra e do temor do Senhor, não se preocupa com a luta, não. Se preocupa com você. Porque se aquele povo tivesse se atentado que o deserto de 40 anos era para 40 dias, eles teriam se questionado: aonde é que nós estamos errando? O que foi que nós fizemos que prolongamos tanto o caminho da bênção? O que foi que nós fizemos que não tivemos acesso à promessa de Deus? Arrependimento. Eles acharam que eles foram salvos porque eles mereciam, que eles tinham sido tirados do Egito porque eles eram bons demais. Afinal de contas, eu sou de Abraão. Quando você lê Mateus no capítulo 3, vamos voltar lá. Mateus no capítulo 3. Eu sei que esse é um tipo de palavra que a gente não gosta muito não, meu amado. Mas é uma palavra necessária. João Batista vê o povo chegando, vê os saduceus e os fariseus se achegando junto ao rio onde ele estava batizando. E ele pergunta assim: raça de víboras, quem foi que te induziu a fugir da ira vindoura? Epa! Como assim da ira vindoura? Então quer dizer que quem não está no reino, quem não está no reino, está propenso a viver a ira de Deus. Gente, isso é grave. Porque Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele orava ao Pai, e ele pedia para quê mesmo? Para que ele não bebesse do quê? Do cálice. E todo mundo pensa que o cálice era a crucificação. Não foi a crucificação, era a ira. Jesus suportou um meteoro sobre ele, para que nós não fôssemos destruídos
Será que nós conseguimos salvar a nossa própria vida? Não conseguimos. E a palavra fala, João Batista questionando, ele fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. O teu arrependimento tem que frutificar. Ele tem que frutificar em novas ações. Hoje eu caí, mas agora, Senhor Jesus, eis-me aqui, me perdoa porque eu sou teu. Mas amanhã eu já estou planejando como é que eu vou cair de novo. Se eu continuo cometendo os mesmos erros, falando as mesmas mentiras, cometendo as mesmas prostituições, se eu continuo acessando vídeos pornográficos, se eu continuo desejando o marido dos outros, a esposa dos outros, se eu continuo num território que não agrada o coração de Deus, eu não tenho fruto. Eu tenho remorso. E o remorso nos leva para a morte. Judas não se arrependeu. Não produziu fruto algum. O que Judas recebeu do seu remorso foi a morte. O que Pedro recebe do seu arrependimento, 5.000 almas entregando a sua vida para Jesus numa única pregação. Oi? Promoção. Ninguém se lembrava do Pedro que negou Jesus. Se lembrava do Pedro que estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Aí João Batista fala mais: e não comecem a dizer entre vocês. Isso aqui é fantástico. Você está falando que eu tenho que me arrepender para ver o reino de Deus? Olha aqui, João Batista. Se é que você quer saber, eu tenho por pai Abraão. Eu tenho direito da promessa. Porque o meu pai é pastor, a minha mãe é pastora, eu nasci na igreja. Dá licença, porque eu tenho direito ao céu. Tem não. Ele está falando assim: não comece a dizer entre vocês que vocês têm por pai Abraão, porque se Deus quiser, das pedras ele levanta filhos. Das pedras levanta filhos a Abraão. Então não se vanglorie no que você faz, não se vanglorie no que você tem, não se vanglorie na sua descendência de berço cristão, porque se você não se arrepender, você sozinho se arrepender, o arrependimento do teu pai não vai salvar você. O arrependimento da tua mãe não vai te levar para o céu. Porque a salvação é individual. Diga comigo: salvação é individual. Eu estou na igreja, eu sou a igreja, eu ministro a palavra, eu estou como bispa na casa do Senhor, mas eu não posso levar minha mãe para o céu. Não posso levar meus irmãos para o céu. Porque eu posso pregar, mas se eles não decidirem pelo caminho do arrependimento, eles ficam. Vocês entendem isso? E João Batista, já conhecendo o pensamento deles, a arrogância dos religiosos. Eu não estou falando de pessoa que não estava dentro do templo. Pessoas que estavam dentro do templo pregando a palavra. Essas pessoas estavam dizendo: eu não preciso me arrepender, porque eu sou filho de Abraão. Eu tenho direito ao reino do céu. E ele estava dizendo: não tem. É mais fácil uma pedra subir como filho do Abraão do que você. Entende? E o mais incrível é que João Batista estava pregando arrependimento para o povo que estava escondido no deserto, o povo que não sabia desse reino que estava por vir. Mas quem vai até João Batista são pessoas que estavam dentro dos templos e que entenderam que tinham muito do que se arrepender. Hoje, o Senhor está dizendo que importa que aquele que adora ao Pai, adore a Ele em espírito e em verdade. Não é a verdade do outro. Não é eu chegar aqui e dizer a verdade do apóstolo. Eu chegar aqui e declarar a minha verdade. Você, melhor do que eu, sabe de onde o Senhor te tirou. Eu sei que não era para eu estar aqui. Quando eu leio o Antigo Testamento
e olho a lei como funcionava. Nem eu, nem meus filhos, até 20 dos descendentes, até o 20º dos descendentes não poderia entrar no templo, subir no altar. Porque filho bastardo não sobe no altar. Filho bastardo não podia nem entrar na igreja. E o Senhor Jesus, Ele não só me colocou na igreja, como em cima do altar. Se você olhar, de onde foi que Jesus te tirou? Será que se Jesus não tivesse te encontrado, você estaria aqui? Eu posso te afirmar que eu não estaria. Será que você estaria vivendo o que você vive hoje, que para você já não é tão agradável assim? Mas será que você teria algo melhor do que você tem hoje, se Jesus não tivesse encontrado você? Quem seria você? Porque às vezes a gente acha que o que a gente é, meu querido, é fruto do quão bom nós somos. E não é. É da dependência do Espírito Santo, que foi enviado para nos ajudar nas nossas fraquezas. Que foi enviado para nos fortalecer quando o nosso corpo não poderia suportar a pressão do pecado. A adoração, ela começa quando eu reconheço que esse lugar não é meu, não era para mim, mas Ele me deu. A adoração começa quando eu olho para a cruz e choro, porque Ele pagou uma dívida que não era dele, era minha. Ele morreu no meu lugar. Ninguém adora o Pai sem reconhecer o Filho. Ninguém pode adorar e reconhecer o Filho se não tiver o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, é preciso esvaziar-se de si mesmo e se abrir para ser cheio dele. Como que eu me esvazio de mim mesmo? Renunciando os meus pecados, confessando os meus pecados e abandonando. Muitas vezes as pessoas falam assim: você precisa se esvaziar. Se esvaziar de quê? De toda a culpa. Você sabe o que mais derruba crente? A culpa. Quando ele começa a crescer, que ele começa a avançar, que agora o céu fala: agora eu vou usar. Ele cai. Porque o diabo vem e toca na ferida da culpa, de um pecado não confessado, de um perdão não liberado. O diabo vem e arrebenta aquele que estava pronto para arrebentar com as portas do inferno. O diabo joga no chão e pisa em cima por causa de quê? De culpas. Culpas que hoje, nesta noite, o Senhor quer te livrar. Que nesta noite, se você decidir rasgar teu coração, meu amado e minha amada, você está pronto para sair daqui livre, voar nas asas do Espírito e viver o que ninguém viveu. Andar com Cristo não é ouvir uma palavra, é praticá-la. Ele diz em João, no capítulo 14, se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Ele não disse se eu estiver em você. Ele disse: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você vai frutificar. É um ramo enxertado numa videira que não poderia, é um ramo de cereja enxertado numa videira produzindo uva. É Deus transformando a tua sorte. É Deus te dando uma nova essência. É Deus te livrando de culpas. É Deus te libertando de um passado. É Deus te dando a unção que estava sobre Josué e Calebe. Eu estive no Egito, fui escravo no Egito, fui humilhado no Egito, passei por toda a frustração, andei 40 anos no deserto não desisti, perseverei, renunciei os meus pecados, me tornei servo verdadeiro do Senhor e agora eu estou mais do que habilitado a entrar na terra prometida, na Jerusalém de Deus, num lugar onde a paz reina, num lugar onde o nome do Senhor testifica sobre nós e testemunha sobre nós diante dos anjos. Um lugar onde eu recebo vestes de louvor, onde o luto é arrancado da minha vida, onde a tristeza vai embora, onde existe paz em meio às guerras. É neste lugar. Num lugar onde você não vai ter cansaço em dizer santo, santo, santo. Hoje,
Se nós fizermos um culto aqui e começarmos a cantar um louvor e repetirmos esse louvor por 1 hora, você vai falar, pelo amor de Deus, não tem outro louvor. Você vai sentar e baixar os seus braços cansados e vai falar, misericórdia, o ministério de louvor hoje não ensaiou, só tem esse louvor. Mas no céu, o único louvor que se canta é santo, 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 e ninguém se cansa. Sabe por que nós cansamos? Porque nós ainda não descobrimos a essência da adoração. E nessa noite, o Senhor está te dando a essência da adoração. Tudo que é pesado tende a descer. Diga comigo, tudo que é pesado tende a descer. Tudo aquilo que você pega que é pesado tende a puxar os seus braços para. Então hoje, se livre de toda a culpa, confessando-as diante do Senhor, colocando diante do Senhor aquilo que ninguém pode saber que você fez, aquilo que ninguém pode imaginar. Se alguém soubesse, meu Deus, que vergonha. Ah, se meu filho soubesse o que foi que eu fiz, eu não teria cara de olhar para ele. Isso precisa ser confessado diante do Senhor. E se ainda existem práticas que impedem a tua adoração, essa é noite de você permitir que o teu deserto acabe. Essa é noite de você ver a coluna de fogo te conduzindo de uma vez por todas à tua terra prometida. Eu quero convidar você nesse momento a colocar-se em pé.